Uhum. Deixa eu só me alinhar um pouco também. Desalinhar. Vamos continuar. Boa noite. Estamos aqui reunidas para a nossa oficina de prática oracular do Xing, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas, durante o mês de agosto. Nessa oficina, que é uma prática oracular, nós vamos tirar uma mensagem do Xing para a semana através da consulta às moedas. Então, as moedas do Xing, vamos usar 3 moedas, né? Elas têm essa representação aqui, um vazio, né, no centro. Através dessas moedas, vamos ter uma mensagem. Bom, a nossa oficina oracular do Xing é uma iniciativa minha e da Marie-Louise. Nós formamos um canal chamado TaoTube, um canal que se dedica à divulgação das artes taoístas. Esse canal ele já vem crescendo, vem sendo desenvolvido um trabalho já há algum tempo, e nele nós publicamos o resultado dessas nossas oficinas e também temas sobre o taoísmo em geral, sobre as artes taoístas, as artes do Tao, e sobre também temas filosóficos e religiosos do taoísmo. O objetivo dessa nossa apresentação, né, falar um pouco de quem nós somos. Então, nós viemos da tradição da Sociedade Taoísta do Brasil, ordenadas pelo mestre Shen, no caminho do Tao, na tradição da ordem ortodoxa unitária, e o Xing, ele é fundamental nesse conhecimento taoísta. O Xing é considerado a raiz do taoísmo, né? Ele é uma raiz profunda, né, do taoísmo, que vai fornecer as bases para o entendimento do que é o taoísmo. Então, essa oficina, ela é um trabalho de divulgação, um trabalho aberto, né, que é feito aqui pelo Simpa. É uma ideia que nós tivemos de divulgar o taoísmo na sua fonte, né, na sua raiz. A oficina, como eu falei aqui no início, ela é prática. Então, ela não é um estudo, tá? Não é um estudo teórico sobre o Xing, é o resultado de uma prática. Para quem tiver interesse em continuar, em aprofundar os estudos dessa raiz, né, nós temos vários segmentos de estudo. Então, temos um curso introdutório, um curso de 4 aulas, onde nós damos os fundamentos, né, principais do Xing, o Xing visto como filosofia, né, como número e como razão, né? Então, existem são 4 aulas, onde nós falamos sobre os mestres, sobre a sequência do céu anterior, a sequência do céu posterior. E quem tiver interesse, nós acabamos por abrir outros cursos, onde nós vamos aprofundar esse conteúdo inicial. Temos também nosso curso de hexagramas, onde a gente estuda os 64 hexagramas, na visão do céu anterior. O curso das famílias, que dá continuidade ao estudo da sequência do céu anterior. Ele exige o embasamento do fundamentos e dos hexagramas. E também o curso sobre 4 caminhos, né? Idem para a necessidade de ter os fundamentos consolidados. Então, essa é uma primeira abordagem do Xing, né? Existem outras abordagens, outras escolas que vão trabalhar com outros métodos. Um dos métodos mais conhecidos, além do estudo da sequência do céu anterior e da sequência do céu posterior, é o estudo do método da flor de ameixeira, que é muito interessante, né? E que nós estamos aqui elaborando, né, um curso posterior para o ano de 2022. Bom, dando continuidade aqui à nossa oficina, o primeiro ponto aqui importante do nosso trabalho quando a gente começa a consultar o Xing, é saber se você tem uma questão. Qual é a sua questão? Né? Qual é a sua dúvida? O que você
necessita perguntar ao I Ching? Primeiro ponto dessa abordagem, é uma pergunta que precisa ser respondida, ela precisa ser feita, você tem uma dúvida, ou você pode, através, por exemplo, de uma meditação, de uma reflexão, encontrar a resposta para a sua dúvida. Esse é o primeiro ponto, que é muito importante, é como se fosse uma autorreflexão, né? Por que a gente deve fazer essa abordagem? Porque o I Ching, ele é um livro, ele é um oráculo, e é um livro, né? Mas, fundamentalmente, e aí ao longo da nossa oficina, a gente vai deixar isso mais claro, ele é um oráculo. E, por ser um oráculo, ele fala da relação da sincronicidade com os fatos que acontecem na sua vida, né? Então, o I Ching, às vezes, nos dá uma resposta sem nós sabermos que é o I Ching. O I Ching, às vezes, nos dá uma resposta sem nós acionarmos o I Ching, né? Na visão taoísta, o I Ching é um livro de grande sabedoria, né? É a fonte de uma grande sabedoria, que muitas das vezes ele acaba sendo incorporado ao nosso dia a dia, né? Mas, se você tem uma questão, qual é a sua questão? O que fundamenta essa questão? Esse é o primeiro ponto de partida para se consultar o oráculo. Quando você define que você quer consultar o I Ching, é necessário, é bom que haja uma preparação, né? Essa preparação, ela fala de uma conexão que você vai estabelecer com o próprio I Ching. É como se fosse a porta de entrada, né? A abertura de um grande portão para que você possa se comunicar, estabelecer essa comunicação com o oráculo. Então, como é que a gente deve se preparar? Primeiro ponto, né? Uma preparação espiritual, uma postura espiritual, como dizia o mestre, né? Então, primeiro ponto é procurar estar num ambiente, né, de calma e tranquilidade. Então, a gente está vivendo um momento, né, ainda de pandemia, nós temos ficado muito em casa e deveríamos buscar um lugar silencioso, com boa luminosidade, uma boa circulação do chi, para que nós possamos sentar nessa calma, né, esvaziar o nosso coração, né, acalmar os nossos pensamentos e nos conectarmos com a energia do I Ching. É bom, é indicado para quem tem algum caminho espiritual, que se conecte com seus mentores, com seus mestres, né, com a sua egrégora. É bom também recitar uma poesia que lhe faça bem, né? Então, você pode se conectar através dessa poesia, né? De um texto que lhe traga tranquilidade, né? Isso é muito importante dentro da preparação para a consulta. Bom, quando a gente define, né, a nossa questão e a gente começa a nossa preparação espiritual, a gente está no mundo físico, né? O I Ching vai agir no mundo físico. A gente também precisa de uma preparação física, né? E eu aconselho ter sempre à mão seguintes objetos: uma folha de papel ou caneta, né? Pode ser também um caderno para você fazer as suas anotações, né? Quando você for consultar com as moedas, você vai gerar uma resposta, né? Você vai gerar um hexagrama. Então, você deveria anotar essas informações. Então, muitas pessoas têm um caderno, e esse caderno guardam, né, esse caderno ao longo do tempo, né? E eu acho muito rico, muito interessante você ter isso como uma memória, né, do seu aprimoramento, né, da sua relação com o Xing, né? As moedas, que aqui na nossa oficina a gente está privilegiando, né, a consulta com o uso das moedas, se chama esse método de uso das moedas se chama o método da pérola de fogo. Existem várias escolas, várias maneiras de você usar. Você pode trabalhar com 3 moedas, pode trabalhar com 8 moedas, né? Aqui vamos eleger o uso das 3 moedas, né? Eu já falei do local limpo e organizado. O incensário ele é muito importante
porque a gente vai, antes de iniciar a nossa consulta, a gente deve passar sobre o incensário as três moedas, o frente e o verso da moeda, né? Então, a gente já, nesse momento, a gente já cria um campo energético, né, entre nós e o Xing. Então, toda essa preparação, esse ritual, na verdade, ele tem um sentido simbólico, né, no sentido de construir, né, de estabelecer essa relação de respeito e reverência que nós devemos ter ao consultar um oráculo. É importante a gente saber também, quando a gente tem o incensário, nem todo mundo tem acesso, né? Mas que a gente deveria usar 3 incensos nesse incensário. Os incensos são os incensos chineses, como nós chamamos. Vou pegar aqui para vocês. Então, são incensos de santos, né? Em que a gente usa o número 3, justamente porque vamos falar sobre relações entre o céu e a terra, definidas e estabelecidas pelo homem. Então, o trigrama, né, ele nos fala do 3, céu, homem e terra. E o livro do Xing, né, cada um tem o seu livro de preferência. Nós aqui trabalhamos com 2 livros de referência, que é o livro do Mestre Shen, da capa azul, que é o livro dos hexagramas, e também com o livro do Mestre Alfredo Juan, também é um livro sobre hexagramas. Então, eu indico, nós indicamos aqui, né, no nosso trabalho, essas 2 obras, né? O I Ching, do Shen, do mestre Shen, e o I Ching, do mestre Alfredo Juan. Né? Pois bem, feita essa primeira introdução, nós vamos agora para a nossa tiragem da semana. Só lembrando sobre a formulação da pergunta, né? É muito importante prestar atenção em alguns pontos relevantes para a consulta. Então, a gente não deve consultar o oráculo levantando uma dúvida. Né? Devo me mudar para Goiás ou para Salvador? Isso não é o tipo de pergunta que se faça ao Xing, gerando essa dúvida, né? Esse e ou, né? Deveríamos fazer 2 perguntas distintas. Uma perguntando para a situação A e a outra para a situação B. Né? Então, também não deveríamos fazer perguntas ao Xing, onde esperaríamos a resposta sim ou não. Né? E sim, como proceder diante de uma situação, diante de alguém. Né? Isso seria mais indicado, mais correto a se fazer ao Xing. Tá? Problemas sobre saúde, perguntas sobre saúde, né? Também, perguntar, vou ficar boa do resfriado? Né? Ele sim perguntar quais são as tendências, né? Como é que você deve proceder diante de um tratamento? Isso seria a maneira correta de você perguntar ao oráculo. Tá? Perguntas com mais de um assunto diferente, né? Eu devo fazer uma prova para a engenharia e outra para o inglês, né? Então, você está tratando 2 assuntos diferentes na mesma pergunta. Como eu falei, faça perguntas diferentes, né, ao oráculo. Tá? E também algo que não lhe diz respeito diretamente. Né? Então, por exemplo, você quer saber se vai dar certo uma transação do seu vizinho, por exemplo, se o seu vizinho vai se mudar, né? Isso não lhe diz respeito. Então, é importante que você esteja presente, né, naquele momento, que aquela pergunta faça sentido, que aquela pergunta seja feita de forma muito clara e respeitosa, né, para que a resposta atenda à sua pergunta. Né? Porque eu acho que a grande dificuldade de quem consulta o oráculo, consulta o Xing, é não entender a resposta. E não entender a resposta está relacionado à falta de clareza e objetividade na hora de formular a questão. Tá? A gente pode perguntar sobre vários assuntos
pessoais, né? Assuntos espirituais, assuntos ligados à sua prosperidade, ao seu desenvolvimento, né? Assuntos concretos da sua realidade no momento. Tudo isso pode ser perguntado ao oráculo, mas de uma forma que seja clara e coerente para você, né? E a pergunta ela deve ser escrita no papel. Por isso, o papel também é importante, né? A gente coloca a pergunta por extenso, né? Com o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, Maria está perguntando se você vai fazer um atendimento. Ou se você é Maria, você vai dizer como eu devo, né? Se você estiver atendendo a Maria, você coloca como Maria deve. Isso é importante também, a gente precisar, né? Dar essa certeza, essa precisão, tá? Não é necessário o nome completo, data de nascimento, hora, local, nada disso, tá? Então, você formulou a pergunta, você passou a pergunta para o papel e você esqueceu a pergunta, né? Você vai partir para a próxima etapa com a mente tranquila, né? A mente esvaziada. E agora vamos partir, então, para o nosso oráculo de hoje. Sete na primeira. Nove na segunda. Oito na terceira. Oito na quarta. Oito na quinta. Sete na superior. Bom, primeiro momento, nós jogamos as moedas 6 vezes, tiramos um resultado, obtivemos um hexagrama a partir das linhas fixas, das linhas móveis, da combinação entre esses 4 resultados, né? 6, 7, 8 ou 9. Então, o nosso hexagrama de hoje, da nossa mensagem para a semana, é o hexagrama montanha, na parte superior, e lago, na parte inferior. Então, montanha sobre lago. Aqui, nós trabalhamos com as duas sequências, sequência do céu anterior e a sequência do céu posterior. Então, existe uma diferença na organização da sequência, mas o hexagrama ele é o mesmo. Então, o que importa agora é entender a natureza da nossa resposta a partir de uma primeira leitura, que é anterior ao livro. Essa leitura vai nos falar da relação dos trigramas. Então, olhando para o trigrama externo, nós temos o trigrama montanha. Olhando para o trigrama interno, condição interna do hexagrama, nós vamos ter um lago. Montanha sobre lago. Olhando para as linhas para as linhas que estão em mutação, nós vamos ver que a segunda linha do trigrama interno, que é o lago, está em mutação. Então, ela é uma linha Yan, que vai se transformar numa linha Yin. De imediato, a nossa resposta, poderíamos dizer, dentro da nossa tradição, a chave de interpretação,
ela fala da linha móvel ou linhas móveis, né? Então, a resposta para a nossa mensagem da semana estaria nessa linha móvel, que é a segunda linha, a linha do coração, a linha do homem do lar, do trigrama interno, né? Mas, olhando ainda para o hexagrama, né, como um todo, a gente tem o conceito aqui da diminuição, né? Então, a diminuição é uma mensagem, nos traz uma ideia, o hexagrama, para a semana. Então, o que significa um lago interno? O lago no interior, a mensagem, a natureza energética do trigrama, nos diz que o lago, ele fala, traz o simbolismo do acúmulo da matéria líquida. Ele é uma água que fica acumulada, né? E em torno dessa água, como nos diz o Confúcio, no texto sobre a natureza dos trigramas, em torno dessa água acumulada, a vida começa, né? É uma água que vai alimentar a vida dos pequenos animais, dos pequenos anfíbios, né? Em torno dela, em torno dessa água, que é quase pantanosa, porque existe uma terra, é que a vida vai surgir, ela vai começar a se expandir, a crescer, né? O lago, ele fala da alegria. O lago, ele expressa a comunicação. No estudo do I Ching, ele está associado à boca, né? Então, a fala, a comunicação, o laço que se estabelece a partir da comunicação entre todos, entre as pessoas. Então, o lago internamente e montanha externamente. A montanha é o oposto do lago. A montanha é o acúmulo da matéria sólida. Ela é uma terra que se eleva, né? O acúmulo da matéria. Então, a montanha, ela fala da maior quantidade de terra. A montanha, por causa disso, nos lembra da dificuldade. A montanha, ela é feita, galgada, passo a passo, né? Ninguém percorre a montanha em um só dia. Então, a montanha nos fala do passo a passo, da pedra sobre pedra. Ela fala de um caminho de dificuldade, mas também de um caminho de reflexão, né? A montanha pode simbolizar também um mestre. Então, na cultura chinesa, no taoísmo e no budismo, os monges e os sacerdotes se retiram para a montanha, se retiram para meditar na montanha, né? Então, a montanha é um lugar de muita reflexão nesse sentido também, né? E transformação, porque a gente sempre acompanha, né, pela mídia, né, as pessoas galgando a montanha e se transformando, né? Então, a ideia da montanha como um caminho a ser realizado. E o que é muito interessante, a montanha é considerada uma terra Yan. Por quê? Porque ela tem no seu cume uma linha Yan, e ela nos fala dessa ideia do homem de chegar aos céus, né? E aí o cume da montanha é o próprio limite da chegada aos céus, né? Então, existe toda uma representação também de uma elevação, né? Muito importante para a gente considerar. Então, diante da dificuldade, existe também essa transformação, tá? Então, olhando para o hexagrama como dois trigramas que são, na verdade, né, a gente teria essa ideia original. Existe aqui também, se nós quisermos olhar, né, uma relação entre as linhas. A gente pode entender e observar se há correspondência, se há retidão, né? Qual é a linha que está em transformação. Então, vemos aqui que a linha que está em transformação é a segunda linha. Essa linha, ela é uma linha Yan, numa posição Yin. Então, a transformação dessa linha, a transformação da linha do lago, do coração do lago, ela nos fala de uma mudança também na diminuição, né? Então, nós podemos entender
quando formos ao texto, que há uma transformação. A mensagem da semana fala de uma transformação interna, né, no coração, na vontade do homem, na nossa vontade. Quando lá essa linha se transformar, o lago deixa de ser lago e se torna trovão. Ele vai falar de um movimento com mais eficácia, né? O trovão, como a gente sabe, é por onde as coisas começam a se movimentar. A energia do trovão fala de uma força propulsora inicial, né? Para que a gente possa se movimentar. Então, nos fala de algo que deve ser feito, né? Um movimento a ser feito, né? Com eficácia, né? Para que a gente possa começar a se movimentar ao longo dos dias, né? Então, essa tem uma mudança sutil de força interna, porque o lago ele fala dessa alegria e comunicação, né? Ele fala de uma necessidade de se comunicar, mas também, segunda parte dessa semana, fala de agir, né? Então, agir, falar, se comunicar, estabelecer o diálogo, mas também se movimentar, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem internamente uma modificação, externamente, a gente teria a mesma situação da montanha, né? Diria, talvez, que não é uma semana para grandes movimentos, né? Quer dizer, ela pode começar com uma necessidade de força, né? De diálogo, melhor dizendo. Esse diálogo leva a uma criatividade, né? A um impulso para a movimentação, mas que, ao longo da semana, a gente percebe que precisa galgar esse caminho atravessando e respeitando o caminho da montanha, né? Então, fala de uma dificuldade, no sentido de você... o que é dificuldade? Pode ser um momento de reflexão, né? Vencer a dificuldade. Você vence a dificuldade com a quietude, né? E a quietude pode ser um bom momento de reflexão, né? E tomar consciência também desse caminho, né? Dessas dificuldades que se apresentam, né? Então, isso seria a mensagem do oráculo, dentro de uma abordagem da natureza energética dos trigramas e das linhas. Então, a linha de transformação, ela deixa de ser Yang, e ela passa a ser Yin, né? E ela é uma linha que ganha retidão. O que significa isso nesse contexto? Eu diria para você que a transformação dessa linha é um favorecimento dentro da diminuição. Pode ser muito importante observar a necessidade de se movimentar e saber como se conduzir nesse movimento. É um movimento que precisa ser vigoroso, né? Ele precisa ter uma força que leve a agir. Então, essa seria uma abordagem que a gente poderia aqui levantar sem acessar ainda o conteúdo do texto, né? Existem vários caminhos para prosseguir, várias outras interpretações. Eu gosto sempre de lembrar aqui, rapidamente, uma síntese muito rápida sobre a natureza dos trigramas. Então, trigrama, o hexagrama original, a diminuição, que é a montanha sobre um lago, se nós formos olhar aqui o conceito de montanha, ele vai nos dizer aqui, ó, a montanha fala do impedimento, da quietude, da imobilidade e da solidez, né? A montanha, como eu falei no início, é a culminância da matéria sólida. Então, ela é algo que se impõe à nossa frente e que a gente precisa saber como vai enfrentar essa montanha. Se a gente vai contorná-la, se a gente vai galgá-la, né? Você tem forças para galgar essa montanha, né? Você tem condições de enfrentá-la ou você tem como contorná-la, né? Essa é uma reflexão e a resposta
muitas das vezes, diante da montanha, surge da nossa reflexão, da nossa capacidade de refletir. O outro trigrama, o trigrama interno, é o lago. O lago, ele fala da comunicação e alegria, e ele representa a concentração da matéria líquida, é a água, né, que se avoluma, que se acumula no território, né, na Terra. Né? Então, o lago tem aquela imagem pacífica, né, na borda, na superfície, mas ele guarda muita força no seu interior. Ele guarda 2 linhas de natureza Yang, né? Então, ele tem uma solidez no seu interior. Ele tem a terra. Né? E o outro hexagrama que seria a transformação, também está aqui, é o vento, desculpa, é o trovão, é o Zen, né? Ele fala de movimento, ele fala de atividade, iniciativa, ação e força. Ele é o sinal do movimento forte. Então, o que pode nos dizer é que a comunicação e a alegria pode falar, né, de um movimento que ganha uma força. Né? Podemos entender como uma colaboração, né, que gera movimento, que gera recursos, que gera vontade de progredir, de avançar, né? Dependendo da circunstância. Né? A mensagem para a semana ela é vista dentro de um contexto mais geral, né? Para todos nós. Mas, dependendo do seu ponto de vista, né, do momento que você esteja atravessando, passando, ela também fala diretamente do que você está vivendo. Né? Bom, essa parte inicial, ela é uma parte que, como eu falei, né, nós temos vários elementos que podem ser acrescentados a essa interpretação. Tá? A segunda parte, a gente vai se dedicar a entender a mensagem a partir da leitura do texto, porque o I Ching, ele, como eu falei, ele tem a tradição do oráculo e existe um livro que nós chamamos do Tratado das Mutações, que se refere à parte interpretativa. Né? É uma parte que começou lá atrás, no seu início, com o rei Wen, atravessou a geração posterior a ele, do Duque de Zhou, e chegou até o Confúcio, que foi o grande comentarista do I Ching. O Confúcio escreveu um compêndio, né, um conjunto de 7 textos clássicos, chamados das 10 asas, né, que são textos que falam sobre o I Ching, de uma maneira geral. Né? Então, sobre os trigramas, sobre os hexagramas, eles são textos filosóficos, né? E também no seu aspecto histórico sobre o I Ching, sobre a sociedade chinesa sobre o I Ching. É muito interessante o conceito das 10 asas, porque 10 é um número que fala de um conjunto perfeito, de uma totalidade. Né? E asas, se nós quisermos entender, é com aquilo que possibilita que o Xing levante o voo. Né? Porque dentro da concepção a gente pode entender o Fuxi, que foi o grande criador, né? Como aquele que deu a cabeça, que gerou o cérebro, né? A concepção. O Rei Wen foi aquele que deu corpo ao Xing, porque foi a partir dos estudos dele sobre o Fuxi que o Xing cresceu. Né? O Duque de Zhou é posterior e deu ao Xing a capacidade da boca, né? Do bico, do crescimento. Né? E, por fim, o Confúcio veio com as asas, que possibilitaram que o Xing levantasse, né, esse voo e chegasse até a nossa contemporaneidade. Tá? Então, grande parte que nós conhecemos do Xing é atribuído ao Confúcio. Tá? Bom, entendendo aqui o hexagrama de hoje, a nossa mensagem da semana, né? Diminuição. Então, quando nós chegamos ao livro, nós também temos várias abordagens de entendermos a resposta dada no livro, apresentada no livro. Então, nós podemos olhar o hexagrama, olhar o ideograma, e aqui a gente tem esse ideograma aqui na parte esquerda, onde eu estou passando o cursor, é o ideograma arcaico, chamado de uma escrita muito particular, muito utilizada
nos oráculos antigos, chamado Jiuwen. Jiuwen é uma escrita que fala da representação pictórica mais próxima, né, da realidade. Então, o hexagrama diminuição, chamado Sun, né, ele tem uma representação arcaica do ideograma, ele tem uma representação do lado direito do hexagrama, são 6 linhas. Então, ele tem a montanha sobre o lago. A montanha aqui como estabilidade e o lago representando a alegria, né? Então, podemos entender essa resposta lendo o seu contexto, também entendendo a natureza do ideograma, entendendo a estrutura do hexagrama, antes de irmos à leitura propriamente dita da mensagem, a partir da chave de interpretação. A chave de interpretação do Xing que nós adotamos aqui é a chave dada pelo nosso mestre. Então, quando temos uma linha móvel, que é o caso da nossa resposta da semana, a resposta está na leitura dessa linha móvel, né? Por quê? Porque o Xing é mutação. E a mutação está justamente acontecendo na segunda posição. Então, há uma mudança da natureza Yang para a natureza Yin, né? Então, isso é importante. A resposta é dada a partir dessa leitura, da leitura dessa linha, tá? Nós podemos também usar um pouco da nossa capacidade de entender o contexto da diminuição, né? Então, o contexto nos diz, Sun significa diminuição. O contexto fala da necessidade aplicada a qualquer aspecto da vida de se diminuir o que está em excesso para beneficiar o que está em falta. A ideia faz um contraponto ao conceito do hexagrama 35, benefício, que trata do mesmo tema. Ambos demonstram que, na natureza, para algo ser aumentado ou beneficiado, outra manifestação precisa ser diminuída. Ora, ele está falando aqui de um equilíbrio necessário, né? Então, diminuir algo, né, para estabelecer um equilíbrio com o outro, né? Então, a gente está falando de duas naturezas que podem se complementar, que é o lago e a montanha, mas para que isso aconteça como benefício, é preciso que haja uma diminuição. E aqui, no caso, a gente tem a diminuição do lago, né? Então, talvez diminuir um pouco esse aspecto da fala, da alegria, talvez observar mais, né? Se manifestar um pouco menos, porque a mudança está no coração do homem, né? Está no centro, então está na própria fala, né? No próprio diálogo, né? Isso também é um aspecto que pode ser ressaltado aqui na nossa leitura, né? Bom, se a gente vai na estrutura do hexagrama, a gente vê que tem montanha sobre lago. Isso representa a estabilidade sobre a alegria, uma configuração que reflete a ação que a Terra, plenamente Yin, pratica em benefício do céu, pleno da força Yang. Esse hexagrama está relacionado a outros hexagramas, né? Então, aqui ele está mencionando o hexagrama paz, que a Terra está sobre o céu, simbolizando uma situação de desequilíbrio, em que um povo Yang, muito forte, é dirigido por um governo Yin, né? Sem força para comandar o trigrama Terra. Aqui, nesse caso, que é importante a gente se concentrar na nossa resposta daqui, ele vai dizer o seguinte, né? O trigrama Terra, ele recebe uma energia Yang, uma energia do céu, tá? E o trigrama Yin, né? Que é o lago, ele vai se transformar, né? Então, o povo, aqui significa uma relação que tanto o céu quanto a terra, né, o céu representado aqui pela montanha e a terra representada pelo lago, tanto um quanto o outro, eles vão ter que diminuir, né, para que haja uma relação, para que haja uma correspondência. Então, significa que a gente perde, tanto o povo quanto o governo, né, tanto interior quanto exterior, né? Se a gente quiser ver dessa forma, o Confúcio fala
da hierarquia social a partir das linhas. Então, o governo a parte de cima, o povo a parte de baixo, né? O trigrama inferior. Isso vai falar tanto o governo quanto o povo, tanto o interno quanto o externo, devem perder os excessos de rigidez, né? Transformando, né? E da suavidade para adquirir a alegria e a estabilidade. Então, necessário ter a alegria do lago internamente e a estabilidade externa da montanha. Tá? Então, ela fala que existe uma correlação, né, de forças, né, forças internas e forças externas. E aqui o Confúcio vai falar de uma ação social, uma força social. Então, é necessário que se diminua, né, o que está em excesso para aumentar o que está em falta. Então, dessa forma, quando há uma correspondência, uma relação, todos são beneficiados, né? O céu, o externo, o governante, se você quiser entender dessa maneira, e o povo, que é a terra, que está diminuindo, né? Então, é interessante essa resposta, porque ela fala de uma necessidade de relação, de correlação, de aproveitar a alegria, uma alegria interna, uma alegria de suavidade, para que a gente possa estabelecer uma relação de equilíbrio, né? Então, o primeiro passo fala da alegria interna, né? E no segundo passo ele vai falar dessa movimentação gerada pelo trovão. Tá? Vamos já entender a linha, que é a nossa resposta direta aqui da mensagem. Então, a linha do hexagrama diminuição, que é a segunda linha, né? Na segunda posição, melhor dizendo, ele vai nos dizer o seguinte. Eu não consigo... Oi, Thelma, fala. Não está legível, não consigo ler. Vou abrir aqui o livro. Tá. Então, 49 é segunda posição. Ele vai dizer aqui, 9 na segunda posição. É favorável ter retidão. Vou aqui. 29. É favorável ter retidão, sem diminuir a si próprio, aumentando os outros, avançando, encontrará o infortúnio. Ele diz, o favorecimento da retidão do 9 na segunda é a utilização do centro como vontade. Se esta linha veio como resposta a uma consulta, a mensagem diz que você é forte, mas ocupa uma posição sem força dentro do projeto que motivou a pergunta. Deseja ajudar a pessoa com quem interagem dentro do empreendimento, mas para isso precisa encontrar a força da sua natureza dentro do empreendimento. Precisa encontrar a força da sua natureza com a posição suave em que se encontra. Por quê? Porque a segunda linha é uma linha que ela está dentro de um contexto interno. E ela é uma linha que ela vai ganhar, ela não tem retidão nesse momento, né? Mas ela é uma linha capaz, como a gente vai ver aqui, lá na nossa resposta. Então, essa é a linha da nossa resposta. Então, ele diz, deseja ajudar essa pessoa com quem interage, que é a situação de cima, né? Dentro do empreendimento, mas para isso precisa equilibrar a força da sua natureza com a posição suave em que se encontra. Então, ela precisa se equilibrar dentro desse contexto. Então, ela vai mudar de natureza. Ela deixa de ser Yang e ela passa a ser Yin. Se ela passar a ser Yin, ela vai encontrar uma situação favorável, porque ela vai ter retidão, que é justamente a segunda linha
fala de uma linha yin, numa posição yin. Então, ela mudando a sua natureza, ela deixando de ser yang para yin, ela ganha em suavidade, né? E dessa forma, ela vai ajudar, a vontade de ajudar passa a ser uma atitude correta, como ele diz aqui, né? Mas procure ficar atento para aprender a utilizar de modo criativo e inventivo os seus recursos, sem a necessidade de diminuí-los. Se insistir em diminuir a sua própria força para aumentar a do outro, atrairá o infortúnio para a pergunta que fez. Então, quando a gente olhando para a resposta, ele diz que a posição do centro, o equilíbrio, ocupado pelo 9, na segunda, alimenta a sua vontade de ajudar o próximo, sem tirar de si mesmo uma força que não possui. O que ele está falando aqui é que essa suavidade do vento, ela precisa, se você quiser se movimentar no sentido de ajudar as outras pessoas, é preciso que você tenha um recurso, né? É como se você tivesse uma força acumulada, né? Tivesse uma suavidade interna acumulada. Isso possibilitasse você a se movimentar sem que você se diminua, né? Então, essa linha é uma linha muito importante, ela tem a capacidade de retidão, mas ela vai avançar e ela não vai encontrar à frente muitos recursos externos, talvez ela encontre a dificuldade. Então, para ela vencer a dificuldade de se movimentar, ela precisa guardar energia, guardar recursos, né? Então, essa seria a mensagem para a semana, né? A partir do diálogo, né? A partir de um projeto, né? De um empreendimento, e que se traga para o cerne desse empreendimento outras pessoas que pensem igual a você, né? Talvez a semana nos fale que possamos avançar, guardando energias para enfrentar as dificuldades. Então, eu vejo a interpretação a partir do texto dessa maneira para a semana, né? A gente tem aqui mais um recurso que é muito rico, né? E que vem muito de uma tradição taoísta, e que pode nos ajudar a entender o contexto da diminuição a partir das nossas atitudes durante a semana, que é o conceito dos 4 caminhos. Então, os 4 caminhos abrem uma perspectiva de interpretação muito interessante, né? E que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre ele nesse momento. E aí eu gostaria de chamar a Marie para nos ajudar aqui nesse comentário de hoje sobre os 4 caminhos. Marie, por favor. Então, boa noite a todo mundo, né? A gente, dentro da perspectiva do I Ching, né, a gente está sempre falando em mutação, né? Então, o I Ching, como tratado da mutação, né, ele nos oferece essa entrada numa qualidade de tempo, né, que vem a ser justamente a tiragem, né? É uma qualidade de tempo que ela pode ter, a partir do momento que ela se abre para a gente, ela pode ter uma importância na mutação da nossa própria consciência sobre aquele momento, que vai gerar justamente uma possibilidade de atuar no mundo para se reequilibrar, né? Então, dentro do contexto da diminuição, né, a técnica dos 4 caminhos, ela abre a possibilidade de a gente ampliar a análise, tendo uma maior abrangência, né, em determinados aspectos, né? Então, vou começar aqui falando sobre o aspecto emocional, que vem a ser justamente, né, a, a, a emoção está envolvida num contexto de diminuição. E é muito interessante, né, se a gente quiser aprofundar esse aspecto da emoção dentro desse contexto, que é justamente a comunhão, né? Que você mudando cada linha, né, da sua polaridade, né, Yang para Yin, e cada linha Yin para Yang, né, a gente vai ter como esse portal, né, o hexagrama comunhão.
E a comunhão, ela vai falar justamente de um lago sobre a montanha, um lugar onde todos se reúnem para colaborar, de certa forma, né, com a própria vida e sem ser uma coisa de, como é que se diz, de atrito, né? Então, vamos imaginar aqui um lago onde todos os animais vão beber água, né? E aí, aonde isso está acontecendo, tem uma trégua, né? Um não vai predar o outro, né? Então, se a gente imaginar uma savana na África, isso acontece, né? A gente vê ali, ó, um felino bebendo água e vê as gazelas bebendo água e o hipopótamo tomando banho e está todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, dentro desse contexto da diminuição, né, seria interessante que a gente desenvolvesse, né, essa visão da comunhão, né? Por quê? Essa comunhão, ela vai gerar a possibilidade da gente passar pelo contexto da diminuição, de uma maneira menos difícil, né? Da mesma forma, né, a gente tem aqui no hexagrama que representa, né, a maneira como a materialização das coisas, né, podem acontecer dentro do contexto da diminuição, eventualmente, nesse hexagrama, a mesma resposta, né? Então, a gente tem, quando a gente está falando do contexto material, a gente inverte, né? A gente inverte o hexagrama do topo, né, que é o externo, vai para o interior e o hexagrama do interior vai para o exterior. Então, a gente inverte a posição, né, do trigrama lago, que passa a ser externo, e do trigrama montanha, que passa a ser interno, e a gente vai ter a mesma resposta da comunhão. Então, do ponto de vista material, como emocional, né, um contexto onde a gente possa ter maior colaboração, ele é mais desejável dentro de um contexto da diminuição, como forma de reduzir, né, a pressão que a gente vive, né, quando algo é diminuído, né? E, de certa forma, um ajuste, né? Do ponto de vista racional, que vem a ser a gente olhar essa situação da diminuição pelo outro ângulo, então, como se a gente tivesse uma posição diametralmente oposta à que a gente está olhando, né, o contexto da diminuição, onde a gente tem duas linhas yang, né, na base, e aí a gente tem três linhas yin, né, e no topo uma outra linha yang, a gente inverteria essa ordem, né, das linhas, a gente teria, então, o hexagrama benefício, né, que vem a ser justamente essa possibilidade, né, de você, através das duas energias, né, do vento e do trovão, que são duas energias de movimento, a gente colocar em movimento, né, algo que possa gerar, né, um maior equilíbrio, que gere um crescimento, né, um benefício para todos os que estão envolvidos num determinado contexto. Então, se por um lado a diminuição ela vai retirar algo, né? Por outro lado, você pode também ver essa diminuição como algo que vai gerar um movimento que é capaz de criar, né, uma nova dinâmica, né, que venha a ser o benefício, né? E pelo lado, né, espiritual, onde a gente olha o núcleo da questão, né, que é um portal onde a gente olha o núcleo da questão, a gente vai ter, então, a energia do trovão, né, na base, e a energia da Terra no topo, que vem a ser o hexagrama nuclear, o retorno, né? E aí a gente então tem justamente num contexto onde predomina o Yin, o retorno da energia Yang, né? Então é algo bastante auspicioso, né? Porque ele vem a ser justamente aquela semente aonde tudo está quieto, né? Aquela calada da noite, vamos supor, né? Que à noite tudo está quieto. Você tem um quanto de energia que vai trazer justamente a mutação para a luz do dia, a atividade, né? Então, dentro desse contexto da diminuição, a gente vai ver que existem
muitas possibilidades da gente vivenciar a diminuição de uma forma que ela que ela retorne em crescimento para a gente, né, que retorne em aprendizagem, né. E, enfim, então é muito interessante essa técnica, né, porque ela pode aprofundar a nossa leitura sobre um determinado contexto. Aí eu queria até pedir então para a Thelma, né, acrescentar alguma coisa Não, a eu essa acho que análise. ela é. Uhum. Eu acho uma boa interpretação, né? A gente caminhar dentro desse sentido, né? E de uma situação, como a Mari colocou, né? E eu acho que a gente pode acrescentar também os 4 caminhos, quer dizer, está dentro dos 4 caminhos, né? A gente tem um pouco de tempo aí para falar um pouco, Mari, sobre a natureza dos trigramas, né? Dentro dos 4 caminhos, a gente também está falando da combinação, né? Da predominância de um elemento em relação ao outro, por exemplo, né? Então, a gente tem o lago, ele é o elemento metal, né? A gente vai ter o lago no hexagrama original, a gente vai ter metal também no emocional, também no material. Então, emocional, o lago pode falar de agir externamente de uma forma suave, né? Se comunicar, de ter alegria, né? Essa ideia de um metal yin, metal mais sutil, né? Material, o lago aqui pode falar do dinheiro também, por ser yin, né? Por ser metal. Então, ele fala também de um aspecto financeiro, né? E temos também, você falou sobre o benefício, que é o vento, o trovão, são 2 elementos de madeira, né? Então, movimento, crescimento, expansão, né? E por isso o benefício, né? E a virtude da madeira, a gente sabe que é a bondade, daí também o termo benefício, né? Vamos ter mais uma madeira no retorno, né? Junto com o elemento terra, né? E a prevalência, nós temos aqui uma predominância do elemento terra nesse contexto, né? Terra na montanha, terra e a montanha, temos na diminuição, no hexagrama original, no hexagrama da comunhão, a montanha, a terra também presente no material e no espiritual, né? Então, ele fala também de um processo, o que significa terra aqui nesse contexto, que é predominantemente da montanha, né? Então, fala da solidez, né? Então, eu acho que a gente consegue ver, vislumbrar, né, principalmente através dos 4 caminhos, uma mudança, né, de atitude, né, em relação ao aspecto do benefício que a gente pode ter, né, se a gente usar a colaboração, mesmo diante da dificuldade. E é uma colaboração que fala de uma comunicação. Isso é muito importante. Uma comunicação que já é suave por natureza e que talvez tenha que se tornar mais ainda suave diante do contexto, né? Diante das dificuldades. Eu não sei se a Marie gostaria de falar mais alguma coisa sobre essa nossa interpretação de hoje, né? Mas esse nosso trabalho, para quem vem acompanhando, né? Nós já fazemos esse trabalho há algum tempo, né, Marie? E ele tem essa sequência, né, interpretativa, então ele é uma apresentação do nosso trabalho, é a formulação da pergunta, a ambientação, né, a maneira como você deve consultar o oráculo, a tiragem através das moedas, depois a nossa interpretação anterior ao livro, né, depois focando basicamente na resposta do livro a partir da chave de interpretação, e, posteriormente, de forma livre, através da técnica dos 4 caminhos, né? Também é um curso em si só, como eu anunciei lá no início, né? É um curso muito interessante, de muita abertura, né? Como a Marie falou dos portais, mas que se faz necessário para chegar até ele, né? Fazer todo o caminho da montanha, caminhar passo a passo, né? Não contornar a dificuldade, enfrentar a dificuldade. Então, passar pelo nível introdutório, o nível dos fundamentos, o nível dos hexagramas, das famílias, para chegar aí no caminho dos 4 caminhos, né?
Então, eu queria agradecer, deixar aí a Marie, né, fazer as Eu queria pedir considerações. para você, Thelma, colocar para a gente, né, o slide dos cursos, né, aproveitando para falar um pouco, né, Claro. sobre o que a gente Uhum, tem aí no nosso pipeline, né? Então, uhum, o que a gente está fazendo aqui é justamente a oficina de prática oracular, né? Que acontece semanalmente, às terças-feiras, de 20 a 21 horas, né? A gente tem o curso de Xing Taoísta Fundamentos e Práticas, né? Que ele vai estar iniciando no início de setembro, né? E a gente tem a oficina Desenvolvimento da Prosperidade, que é a leitura, né, do triângulo pessoal, né, dos participantes através da astrologia polar taoísta, né, conhecida como Ziwei do Sul, que eu queria que você falasse um pouquinho, né, é. aproveitando aqui. Então, esse nosso trabalho é um workshop, né? Ele é muito produtivo, eficiente. Na primeira parte, eu faço sempre uma introdução sobre essa arte taoísta, que é muito rica, né? Pouco conhecida aqui no Ocidente. Ela foi transmitida aqui pelo mestre Shen, né? Na formação que eu tive com ele. Então, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento e de estratégia para você aproveitar as oportunidades que se apresentam, né? Porque na visão taoísta nós podemos aproveitar, né, os momentos yin, yang, os bons e ruins, digamos assim, para o nosso crescimento, se você souber usar as ferramentas adequadas, e essa astrologia ela abre, ela oferece essas ferramentas, né? Ela vai falar de aspectos pessoais, do nosso aspecto interior, da nossa felicidade, das nossas relações afetivas, da nossa família, da nossa relação com o meio ambiente, do local onde nós vivemos, com a nossa carreira. Vai falar também do aspecto da nossa saúde, enfim, é uma gama de possibilidades que essa leitura nos traz, nos fornece, né? Então, nesse workshop, a primeira parte é uma introdução sobre essa arte, né? Falar das estrelas, dos palácios, das relações entre os troncos e ramos. E na segunda parte, a gente vai fazer um workshop com a leitura, como a Marie falou, dentro do mapa, escolher o que a gente chama de triângulo pessoal. Carreira, prosperidade, destino e como se relaciona aquela pessoa. É um trabalho que já foi feito virtualmente, né, Maria? É a segunda vez que a gente vai fazer essa oficina virtual. Eu gosto de fazê-la presencial, mas por causa da pandemia estou escolhendo a via virtual. Então, as pessoas não se identificam, o mapa, apenas a pessoa que nos forneceu os dados, né, o consulente, ele fica sabendo só por causa do número, o nome não é anunciado. Então, a gente faz uma leitura dentro do grupo, um grupo pequeno, restrito, por causa da questão também do tempo, para que todos possam tirar proveito da leitura, né? Que ela seja eficiente e possa contribuir, né, para a transformação de cada um dos participantes. Então, é um evento que vai ser no sábado, no último sábado do mês, possivelmente no dia 28 de agosto. As inscrições estão abertas e eu aconselho vocês a aproveitarem essa grande oportunidade, né? E também tem a possibilidade, né? Quem está curioso para saber como é que funciona a astrologia polar taoísta, né? Tem a possibilidade de conhecer mais, tem a possibilidade de ter o seu triângulo pessoal analisado, e aqueles que já estão empolgados podem fazer o upgrade para análise do mapa integral, né? Com a professora, né? Em outra data, e aí pagam um combo, né? Então, sempre é interessante essa possibilidade também, né? As explicações estão todas lá, né, na nossa página no Simpla, né, Marie? Exatamente, que o endereço curto é esse, né? bit.ly, né? Como está aqui na tela, /Simpla Tautube. E ali você vai encontrar todas as ofertas, né? Gostaria de encerrar também falando sobre o nosso canal, né? No nosso Sim, canal, lá no nosso YouTube. canal no YouTube, que eu tenho uma novidade aqui em primeira mão. Consegui fazer o streaming Estamos ao vivo no YouTube também, né? Num link fechado. Consegui colocar o som finalmente hoje
Tudo Maravilha, certinho, porque eu estava com essa dificuldade, agora já consegui. estamos avançando. Estamos Eu queria avançando. dizer que nesse canal, nós já temos quase um ano, né, publicando aí nosso material, das nossas lives, dos nossos bate-papos, né, das nossas reflexões. Então, é um canal que tem muita informação taoísta, tem matéria sobre, vídeo sobre caligrafia chinesa, sobre as divindades taoístas, sobre conceitos taoístas, né? E em breve a gente vai ter também sobre Qigong e Tai Chi, né? Eu acho que estou anunciando aqui as nossas futuras programações, né? A gente vem falando muito sobre Xing, né, no TaoTube, muito sobre astrologia. Sim, Então, a gente quer colocar essas artes taoístas em movimento, né? isso. Porque o Tao é movimento, ele não é nada estático, né? Então, quanto mais movimento, melhor, né? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Essa live vai, então, aí para o YouTube. Essa live não, né? Essa oficina vai ser posteriormente, né, divulgada aí pelo nosso canal. Eu gostaria muito que vocês que estão assistindo deixassem as suas considerações, né, sobre o que vocês assistiram, as suas sugestões, né? Isso seria muito importante para o crescimento do nosso espaço. Então, eu queria agradecer e deixar a Marie finalizar. Muito obrigada. Então, tá, queria agradecer muito a Thelma, né? A gente sustenta esse espaço assim com muita alegria e muito comprometimento, né? Então, nem sempre é tranquilo e fácil, né? Mas sim, eu queria muito agradecer. A gente tem passado por alguns momentos de dificuldade técnica, mas estamos avançando, né? E estamos mantido esse espaço com suavidade e constância, né? Que é uma coisa muito, muito boa de praticar no caminho. Então, queria agradecer a todos, né, pela audiência, Obrigada. agradecer, né, quem esteve presente, e é isso. Eu vou encerrar aqui e aí depois vou subir lá para o YouTube certinho, porque o ao vivo ali que está fechado justamente, eu estava testando 1000 coisas e vamos ver como é que vai ficar. Tá bom? Obrigada. Obrigada a todos. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau.